Olá, concurseiro e concurseira. Aula 1 para o concurso PM Alagoas 2018. Serão aulas com resoluções de questões da PM Alagoas 2017. No conteúdo de História da prova 2017, o candidato se deparou com esse longo texto, característico da CESP, colocar longo texto, característico da CESP, colocar estes textos e após o texto as questões. E essa é a questão de hoje que iremos resolver, a questão 107. A minha recomendação é que você vá diretamente à questão e analise a possibilidade de você responder a questão sem a necessidade da leitura do texto. É possível, algumas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, na CESP, você consegue resolver a questão, claro, tendo conhecimento prévio do que está sendo descrito na questão, você consegue resolvê-la sem a necessidade de ler o texto. Portanto, fica aí a dica, primeiro lê a questão. Se você conseguir resolver, bola para frente, continua a prova. Se tiver dificuldade, vai até o texto e faz a leitura e busca o auxílio do texto para responder a questão. Vamos então ao que nos descreve esse texto que foi. Vamos então ao que descreve esse texto que foi exigido na prova 2017. No início do século XV, aqui também já deixo outra dica. Muitas pessoas confundem, muitos alunos, muitos candidatos confundem a questão da datação dos anos. Século XV, ele está afirmando aqui que é entre 1400 e 1499. Cuidado, ao ver século XV, não está falando em 1500, mas sim em 1400. Vai uma dica bacana para você gravar facilmente essa mudança. Quando vier os anos, aqui por exemplo, seria de 1400 a 1499, o século XV. O que é que você faz? Os dois primeiros dígitos você acrescenta 1. Então, quando você acrescenta 1, você tem a datação do século. Por isso, quando ele fala aqui no início do século XV, ele está falando entre 1400 e 1499. Se vier século, está no 15. Você subtrai 1, portanto, 1400. Se vier 19, século 19, você subtrai 1, 18, portanto, será de 1800 a 1899. Uma dica para você é memorizar os séculos, que muitas pessoas têm dificuldade em fazer essa mudança, em ter a percepção. Por isso que a banca ela vem colocar aqui século XV, porque sabe que tem alguns candidatos que têm dificuldade em fazer essa leitura e acaba confundindo. Portanto, aqui século XV, ou seja, ele está se referindo a um período que vai de 1400 a 1999. E esse texto trata-se da expansão marítima, que correspondia aos interesses diversos de classes, grupos sociais e instituições que compunham a sociedade portuguesa. Para os comerciantes, era a perspectiva de um bom negócio. Para o rei, era a oportunidade de criar novas fontes de receita. Para os nobres e os membros da igreja, servir ao rei ou servir a Deus cristianizando povos bárbaros resultava em recompensas e encargos cada vez mais difíceis de conseguir nos estreitos quadros da metrópole, nesse caso Portugal. Para o povo, lançar-se ao mar significava sobretudo emigrar, tentar a vida melhor. Daí a expansão ter se convertido em uma espécie de grande projeto nacional ao qual todos, ou quase todos, aderiram e que atravessou
os séculos. E aqui ele já estende além do século XV. Esse, portanto, foi o texto inicial que a banca colocou à disposição do candidato para auxiliá-lo na resolução das questões. Porém, como eu tinha afirmado, é sempre bom que você vá diretamente à questão e tente resolvê-la sem que haja necessidade de você ler o texto. Esse texto é do historiador Boris Fausto, que está no livro História do Brasil. É um livro bastante utilizado nos concursos públicos. Então é um livro que recomendo. Você encontra também em PDF, que você tem feito concursos públicos aí que exige história, que você faça a leitura desse livro assim que possível, porque você vai conseguir absorver um grande conteúdo que normalmente cai em concurso. Esse é um dos autores parâmetros para concursos públicos. Do candidato. Considerando o contexto histórico da época moderna, apresentado no texto precedente, julguem os próximos itens. Questão 107. A exclusividade comercial do Brasil com a metrópole portuguesa foi rompida a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil e da abertura dos portos às nações amigas. Conforme eu tinha falado, há sempre a possibilidade de você resolver a questão sem a necessidade de ler o texto. Essa questão aqui, por exemplo, é possível você resolvê-la sem que haja a necessidade da leitura do texto. Porém, eu quero também destacar para você uma das características da banca CESP. Aqui você tem a exigência da Idade Moderna. É um tema aí que se enquadra na história geral. Uma exigência também do edital, história geral. E aqui ele faz essa conexão com a história do Brasil. Então perceba, a banca CESP ela costuma relacionar esses temas da história geral com a história do Brasil. Por isso que no nosso curso online eu faço esta conexão entre os três aspectos da história: a história geral, a história do Brasil e a história de Alagoas. Eu faço essa correlação entre estes três aspectos. Eu faço essa conexão: história geral, história do Brasil e história de Alagoas. Nessa questão não há uma exigência acerca da história de Alagoas, mas é uma exigência no conteúdo do edital. E poderíamos puxar desse tema aqui a transferência da corte para o Brasil e os seus desdobramentos, e entre eles aí podemos atribuir um dos fatos, que é a Revolução Pernambucana, e em relação a Alagoas, a sua emancipação. Porém, não é um tema exigido na questão. A questão ela exige as seguintes características: exclusividade comercial, transferência da corte e abertura dos portos às nações amigas. Vamos, portanto, à análise desses temas. Ao falarmos em exclusivismo comercial, esse termo ele é sinônimo do termo pacto colonial, que é o termo mais utilizado para descrever esta relação entre Brasil e Portugal na época moderna, ou, referindo-se especificamente ao Brasil colonial. E o que seria e o que foi este pacto colonial? O pacto colonial ou exclusivismo comercial era que a colônia somente poderia comercializar com a metrópole, que neste caso estamos nos referindo ao Brasil, que era uma colônia de Portugal. Ou seja, nessa relação Brasil colônia e Portugal
metrópole. Portanto, o primeiro item exigido dentro da questão era o conhecimento acerca desse exclusivismo comercial ou pacto colonial, que era a relação de comércio entre a colônia e a metrópole. A colônia somente poderia comercializar com a sua metrópole, e os produtos da metrópole eram distribuídos pelos países europeus. E a colônia somente poderia comprar da metrópole. Esse, portanto, era o exclusivismo comercial ou pacto colonial. Temos aí, portanto, a primeira característica que foi exigida na questão. Temos então o Brasil, colônia de Portugal, somente poderia realizar comércio com a sua metrópole, que neste caso era Portugal, e esta realizava a distribuição desta mercadoria aos países da Europa. Temos aí, portanto, o pacto colonial ou exclusivismo comercial. Logo após essa característica, a questão ela fala de outra característica, que é acerca da transferência da família real de Portugal para o Brasil. E para compreendermos esse evento, é importante e necessário irmos até a França para compreendermos alguns eventos que ocorreram lá, que terão consequências em Portugal e acarretarão na transferência da família real para o Brasil. O primeiro deles é a Revolução Francesa, que vai ocorrer no ano de 1789. E a Revolução Francesa é o marco divisório entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E qual o próximo evento que eu vou destacar que ocorre na França? É o final da Revolução Francesa, que ocorre em 1799. E por que aqui está a figura de Napoleão Bonaparte? Porque no ano de 1799, Napoleão Bonaparte irá dar um golpe e tomar o poder na França, encerrando a Revolução Francesa. Portanto, a Revolução Francesa ela foi de 1789 até 1799. Com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, encerra a Revolução Francesa e inicia um novo período chamado Era Napoleônica, pois será o período em que Napoleão Bonaparte estará no comando da França. E em seu governo, ele continuará com a expansão dos domínios franceses. E é nesta expansão que ele vai efetivar o que ficou conhecido na história como bloqueio continental. E o que foi esse bloqueio continental? Conforme você pode observar aqui nesta ilustração, Napoleão Bonaparte ele bloqueou os portos do continente europeu para não negociarem com a Inglaterra, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, à época, possuía a esquadra mais poderosa do mundo e a França, o exército mais poderoso do mundo. Então, a finalidade do bloqueio continental era fragilizar a Inglaterra e possibilitar o domínio dos ingleses pelo governo de Napoleão Bonaparte.
E qual a relação de Portugal que está aqui? Portugal era aliado dos ingleses. Napoleão Bonaparte estava realizando a expansão dos seus domínios. Ou seja, ele já tinha avançado sobre vários territórios, já tinha chegado até a Espanha e o próximo passo dele seria dominar Portugal. E eis aí o motivo e as circunstâncias que levaram Portugal, o rei português, a transferir a corte de Portugal para o Brasil, que é o próximo tema exigido na questão. Então, atente, o bloqueio continental realizado por Napoleão Bonaparte vai forçar o rei português a transferir a corte para o Brasil. Vamos então abordar este tema que é a transferência da família real para o Brasil. A família real chegou ao Brasil em 1808. Perceba que Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França em 1799. No ano de 1806, ele decretou o bloqueio continental. E aí impedia os países do continente comercializarem com a Inglaterra. Porém, Portugal era aliado da Inglaterra. Tendo em vista que Portugal não tinha condições de resistir ao exército francês, portanto, ele acabaria sendo dominado pela França. O rei português acabou realizando este acordo com a Inglaterra. E foi desta forma que, no ano de 1808, a família real chegou ao Brasil. Mas para que isso fosse possível, o rei de Portugal firmou um acordo com a Inglaterra, que, por meio da esquadra mais poderosa da época, realizou a escolta. Então este foi o acordo. Qual era a parte da Inglaterra que ela deveria cumprir? Realizar a escolta dos portugueses até o Brasil. E o rei português, o que ele deveria fazer? Liberar a sua colônia, no caso o Brasil, para comercializar com os ingleses. E o nome dessa liberação do comércio ficou conhecido por abertura dos portos às nações amigas. Qual a consequência da abertura dos portos às nações amigas? Nós iniciamos falando sobre o pacto colonial ou exclusivismo comercial, em que a colônia, Brasil, somente poderia realizar comércio com a metrópole, Portugal. Desta forma, temos que a vinda da família real para o Brasil no ano de 1808, com a sua consequente abertura dos portos às nações amigas, encerra o pacto colonial ou exclusividade comercial do Brasil com a sua metrópole Portugal, pois a partir deste momento o Brasil ele pode fazer negócios com a Inglaterra, ou seja, não há mais o exclusivismo colonial ou exclusivismo comercial. Chegamos, portanto, à resolução da questão. A exclusividade comercial, também conhecida por Pacto Colonial do Brasil com a metrópole portuguesa, foi rompida a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil e da abertura dos portos às nações amigas, neste caso a Inglaterra. Temos, portanto, sem sombra de dúvida, questão correta. E assim encerramos
mais uma aula. A vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para diante. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, acesse também o nosso conteúdo do blog. Bons estudos e até a próxima!